Olá, boa tarde, um ótimo domingo para vocês. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado, presença de Porto Ferreira, São Pedro, para iniciar a nossa reunião de número 69 da Astrologia Rosa Cruz. O tema da reunião de hoje, ele é um tema pesado, desagradável, mas é necessário. Nós vamos falar sobre Saturno aproximando-se de Netuno no signo de Peixes. Ora, isso vai acontecer, está longe um pouquinho ainda, dá para aproveitar mais um pouco a vida antes do apocalipse. Vai começar em meados de 2025, vai até o início de 2026. Se as pessoas acham que a humanidade é sofredora e que já sofreu bastante, é porque não entenderam ainda o que é o sofrimento, porque ele será ensinado nesse período de 8, 10 meses. Passa rápido, gente. Nós vamos sentir o peso do chumbo, né? A associação alquímica de Saturno é com chumbo. O peso do chumbo plúmbio saturnino sobre os nossos ombros. Nós vamos ficar arqueados, cansados, esgotados. Essa é a função de Saturno. Guardem isso. O que Saturno quer que você faça? Ele quer que você desista da vida. Que você fique tão decepcionado, tão angustiado, tão deprimido, que você perca a última esperança. E fala, eu vou apertar o botão do suicídio. Saturno, o mau Saturno, é claro, as oitavas inferiores, porque Saturno é Satã, e a função de Satã é tirar o ânimo, ou seja, sugar a sua alma, até a última gotinha, até você falar, desisto. Então, Saturno e Netuno estão se aproximando. Netuno já está no final de Peixes e Saturno está se aproximando do final de Peixes, portanto, daqui a pouquinho vai fazer conjunção com Netuno. O que nos aguarda? Toda a humanidade. Porque Peixes é o signo que governa a onda de vida humana. Vertiginoso aumento da miséria. Miséria em todos os níveis, miséria intelectual, miséria afetiva, miséria material, miséria relacional. Ninguém vai se entender com ninguém. As pessoas cada vez mais batendo cabeça e coração umas com as outras. Vai ser o encontro da pobreza espiritual com a indigência. Então, quanto mais pobre espiritualmente for uma pessoa, miserável de espírito, mas ela será castigada na contingência ou na configuração existencial. Mesmo que ela tenha dinheiro, não é disso que se trata. A miséria existencial é um desgosto com a vida, não importa o que você tenha. Todos imersos na noite escura da alma. Então, vai ser um momento muito, muito triste, de fato, né? Porque é uma escuridão onde você não sabe onde está o interruptor para acender a luz. E aí, como é que fica? Você vai ficar tateando, batendo a cabeça na parede. Quem irá suportar tais provações? Eu fiz um estudo, pelo que eu percebi, é só quem mora em São Pedro e Porto Ferreira. Eu estou falando isso porque eu combinei com as imobiliárias para dar um boom imobiliário aqui, porque eu tenho muito patrimônio nessa cidade. Então, checkmate na obtusa, mais obtusa do que nunca, humanidade. A humanidade nunca esteve tão emburrecida. É uma loucura. E essa loucura vai deixar as pessoas cada vez mais loucas. Simples assim. A humanidade
vai estar engolfada, encoberta pela nuvem de chumbo, olha lá, Saturno, da tristeza. Um manto pesado de tristeza. O problema de cair nesse engolfamento, nesse casulo de tristeza, é que a tristeza é pesada, é porque ela é saturnina. E esse peso te projeta para baixo, aumenta a tua gravidade, você fica mais grave. E fica cada vez mais difícil você fazer um movimento inverso de subida. Parece que a tendência é você afundar cada vez mais com o peso dessa âncora de chumbo. Vocês sabem que existem indivíduos que entram num processo depressivo que só conseguem sair com drogas, com medicação psiquiátrica. Desorientar-se na névoa densa, viscosa e negra, Saturno, Netuno, é a própria danação. Está danado. É a própria condenação. E nós vamos assistir isso não é com uma, duas, três pessoas. É com a massa humana. Dá para entender? É toda a Terra envolta nesse manto escuro. Então, advertência. Quem ainda estiver buscando a verdade no mercado das ilusões, perder-se-á. Perder-se é uma coisa séria, porque você não sabe mais para onde ir. Às vezes você não sabe nem mais aonde você está. Perder-se nas trevas, sem a luz espiritual do eremita, que nós temos falado diversas vezes. O 9º arcano do tarô, o eremita, é o suplício não só do corpo, é o suplício da alma, a alma em desespero. Então, nós temos que tomar medidas preventivas, profiláticas, medidas emergenciais. Anjo bom, pode compartilhar aqui com a gente? Traz uma mensagem de alegria do céu, por favor. O que você sugere para a gente lidar com esse peso dessa nuvem de chumbo? Por favor. É um momento que o que o Oswaldo propaga não há como negar, que é o que a gente observa enquanto uma onda que se aproxima da nossa espécie. E ele lembrou bem, porque a hierarquia de peixes ela está vinculada à humanidade. Então tem uma mensagem selada para a humanidade, de um encontro desses dois seres que simbolicamente, desde a época dos gregos, guardam uma relação entre si de pai e filho, porque Saturno é pai de Netuno. Então a gente vai ter encontro de um pai e de um filho que Saturno, na ocasião do seu nascimento, foi devorado por ele. Só depois, futuramente, é que Júpiter vai libertar esse filho das suas entranhas. Então é natural que, a despeito de Netuno ser um ser de uma esfera mais distante, a presença de Saturno tende a causar uma restrição na sua forma de atuar. O curioso é que Netuno é ligado ao princípio espiritual. Netuno é ligado, a despeito da gente falar que é algo que pode iludir, também é ligado a uma realidade espiritual. E talvez a partir daí a gente pode começar a vislumbrar a possibilidade de uma saída. Veja, a possibilidade de uma saída não é que o problema está resolvido. Porque quando o destino maduro se aproxima e não houve um preparo antes que ele pudesse ser concebido ou visto a sua aproximação, é difícil não olhar para algo que realmente vai ser um acidente. Mas, para aqueles que eventualmente cuidaram na sua preparação e perceberam que o mundo físico não se trata apenas de uma região química aonde, para que eu tenha, eu preciso me apropriar, aonde, para que eu seja alguém, eu preciso mandar e não obedecer.
Aonde eu sentir vivo, eu preciso consumir, explorar, violar. Se alguém teve a percepção de que o mundo físico não se trata, a região física, né? A região química do mundo físico também se acompanha de uma outra região mais sutil, porque o mundo físico, dentro do pensamento da fraternidade, se compõe de duas regiões, uma região química e uma região etérica do mundo físico. E essa região etérica do mundo físico, que está inacessível aos nossos 5 sentidos, é uma região onde essa dinâmica de apropriar-se, usufruir e mandar, ela funciona de uma forma exatamente oposta ao que funciona no mundo físico. E é nessa região etérica que o treinamento para que o acidente não aconteça deveria estar sendo feito há muito tempo. Porque quando a gente fala no mundo físico que devemos seguir a pobreza, ninguém aqui quer ser pobre. Quando a gente fala que no mundo físico a gente tem que ser obediente, ninguém aqui quer ser obediente. Porque ser obediente é ser bobo, é ser mandado por alguém. Quando a gente fala no mundo físico que a gente é convidado a ser casto, ninguém quer ser casto, porque eu quero curtir o mundo. Eu quero ir para o shopping e poder consumir o mundo. E nada contra isso tudo. Mas, se essa atitude de pobreza, obediência e castidade não foi minimamente cultivada para que a graça desse momento do encontro de Saturno com Netuno em Peixes nos eleve para além do patamar que a humanidade se encontrou até hoje, só pode se observar que é uma desgraça que se aproxima. Para aqueles eventualmente raros, se algum foi feito esse preparo, esse momento é maravilhoso. Por quê? Porque se Netuno é a divindade e Saturno é um princípio organizador, e essa é a missão de Saturno, essa é a missão de Satã, organizar, e na medida em que ele organiza, ele pode ir de retro e ocupar o seu espaço, porque tudo tem o seu espaço na natureza. Então a pessoa que minimamente se organizou e tem a continência bem elaborada dentro de si, esse é o momento mais oportuno para a possibilidade de um encontro genuíno com uma realidade espiritual inacessível hoje aos nossos 5 sentidos. Mas quem se prepara para isso? Quem é aquele que escuta um diálogo, uma proposta como essa e não acha que quem está falando é um bobão? Porque ele está falando daquilo que não pode ser sentido, senão apenas aquilo que pode se mostrar como um convite. São esses que não se prepararam e que tudo isso pode parecer uma baboseira, é para esses que essa dificuldade se aproxima. E essa dificuldade não é um mal, não é uma punição, não é uma desgraceira. Porque a gente sabe que o conhecimento pode se mostrar pelo amor ou pela dor. E a dor, ela tem essa coisa maravilhosa de mover as pessoas em alguma outra direção. Tivemos uma experiência recente de dor com a pandemia. E a gente viu que minimamente houve um movimento, mas as coisas já começam a ser esquecidas. Mas a pandemia é só um preparo pelo que está por vir. Né? Porque a gente tem um outro tipo de pandemia. Uma pandemia de adormecimento total da humanidade e que não é capaz nem a partir de uma dor inicial criar um mecanismo humano de comunhão. Senão, utilizar os recursos que ele sempre vem usando quando vem uma pandemia. Né? O nosso pensamento, quando vem um mal para o nosso ser, a pergunta é: por quê? Por que isso está acontecendo? Ah, parece com aquilo que aconteceu da outra vez? Então eu vou repetir a fórmula que no passado funcionou. Quem, no advento de algo tão desgraçado, perguntou para quê? Para que isso está acontecendo? É uma pergunta estranha, porque admitir que a pandemia tem um propósito maior e invisível que a gente percebe é algo inusitado. Quando a gente escuta, pode até achar que aquela pessoa é estranha. Como que uma pandemia pode ter um para quê, além daquele que seja simplesmente uma desgraça que acontece a partir do acaso? Mas tem. Tudo tem um para quê quando a gente olha para o espiritual. E toda dor tem um fundamento de construção e não de destruição barata. Então, se nós perguntarmos para que uma aproximação de Saturno e Netuno em Peixes, então a gente pode chegar a algo mais interessante em termos de estarmos preparados interiormente para mudar a nossa forma de se relacionar com o mundo à nossa volta. Se isso não for possível, nós vamos vislumbrar a semelhança de outros que já fizeram, como Ló, como Noé, e que vivenciaram, a despeito de avisarem,
algo que as pessoas não estavam preparadas para escutar. E a gente já tem a arte profundamente engajada nesse movimento. O cinema já nos está preparando para isso de forma muito interessante e sutil. Recentemente, esse filme, O Testamento, né, do mesmo diretor, O Declínio do Império Americano e Invasões Bárbaras, vai mostrar como que um ser preparado e de integridade máxima consegue passar por um momento de crise onde o mundo à sua volta está completamente derretendo em seus valores. Onde as pessoas gozam a vida de uma forma tão desinteressada e esvaziada que tudo perde o sentido para ele. Mas ele passa de alguma forma intacto a tudo isso. Por quê? Porque ele tem um preparo interno. Porque a continência sobre a qual ele compôs o seu ser, esse princípio saturnino sobre o qual ele compôs os seus limites, já está muito bem dado, já está muito bem estabelecido. Então, apesar dele se chocar com tudo aquilo que acontece, a serenidade dele o previne do acidente. Mas quem hoje está sereno? Eu vejo pessoas ansiosas. Todo mundo que entra no meu consultório está ansioso ou deprimido e buscando soluções rápidas. Não há solução rápida. Não há comprimido, não há vacina. Quem sabe uma vacina consciencial? Pode haver num encontro com amigos onde você pode minimamente se permitir escutar. Mas quem escuta hoje? Quem escuta hoje? E quando acaba de escutar, desliga e não sobra nada. Porque uma escuta deveria ser como um alimento que nós ingerimos e no nosso intestino passa por uma digestão. Para quê? Para que nós nos transformemos. Quem está disponível para se transformar, as pessoas querem ter certeza. Então a dor é inevitável. O que Oswaldo fala é difícil refutar. Salvo uma certa qualidade de preparo, tenha acontecido milagrosamente no interior desse ser. Então é possível? É possível, mas cada um faça essa autoanálise e veja como que essa pobreza, obediência e castidade, que não é um desprovimento total, mas é a possibilidade de comunhão com o espiritual. Porque no mundo espiritual a gente não alcança as coisas da mesma forma que no mundo material. No mundo espiritual se enriquece quando se dá, quando se entrega, quando se comunga. É contraintuitivo ao movimento no plano material. E se não houver um preparo da humanidade em direção a uma vivência espiritual, quando o planeta da restrição, Saturno, entra dentro da casa de peixes, que representa a onda de vida da humanidade, juntamente com Netuno, que é o seu maestro, que é o regente de peixes, é inevitável que haja um acidente. Por quê? Porque são os seres que organizam a casa. E se a casa está desorganizada, vai dar problema. Vai dar ruim para quem não entende problema. Porque hoje as pessoas entendem cada vez menos as palavras também, né? Vai dar ruim. Olha, quem imaginava falar isso? Vai dar ruim quando eu aprendi? Que loucura, né? Então a gente tem que aprender a desfalar para conseguir falar com quem hoje conversa. E é isso que o filme Testamento, né, altamente recomendável, vai nos convidar. A esse olhar, a desenvolver essa serenidade e se preparar minimamente para o que está por vir. E seja lá o que Deus quiser. E o Oswaldo também, porque o Oswaldo disse que é pau a pau com o homem, né? Vamos ver como que são as coisas. Eu vou te jogar 3 batatas quentes. Mas você é muito geminiano, ninguém consegue te espremer, né? Consegue. Consegue. Então deixa eu te espremer aqui. Bom, é terrível o que eu vou te falar. Eu quero que você compare o momento atual com a história de Noé, com a história de Lot, Sodoma e Gomorra, principalmente a esposa de Lot. O que significa esse olhar para trás? E Jó, que não teve pandemia nem dilúvio, estava tudo bem com ele e a desgraceira desceu. Compara esses 3 eventos, por favor. Mas eu sou teu amigo, tá? Sim. Você levantando uma bola tão fácil, é só cortar. Coisa mais gostosa. Tudo isso que o Oswaldo nos propõe são oitavas de um mesmo processo. Que não começa em Noé nem em Lot, senão começa em Jó. Porque Jó é o princípio pedagógico da lida para o humano com as forças satânicas. É a partir da experiência de restrição ao qual Jó é submetido que a humanidade pode aprender do que se trata as forças satânicas. E que a humanidade pode chegar no seu limite, ao ponto de questionar a autoridade de Deus. Ao ponto da autoridade bíblica, que sempre está ligada aos cabelos brancos,
nessa eventual e única citação bíblica, é um jovem, Eliú, que ao final do discurso vai mostrar para os 3 sábios e para o próprio Jó que tudo tem um porquê. E não um porquê, tudo tem um para quê. Para que a glória de Deus seja mostrada. Então Jó é uma história fundamental para que a gente aprenda a lidar com as forças satânicas. O ter que, de fato, é interessante dentro de uma perspectiva eterna, da qual nós fazemos parte, é o ter que é transformado em ser. Os teres que foram obstaculizados por Satã em relação a Jó foram todos devolvidos. Mas o que realmente Jó nos oportuniza é, ao final da fala de Eliú e do próprio argumento de Deus ao final, uma composição do ser de Jó para que ele alcance o melhor estado de integridade que posteriormente é transmitido para a humanidade. Para que na história de Noé e para que na história de Ló existam humanos íntegros o suficiente para servirem de referenciais, de justos e de justiça, para que o mundo não seja exterminado. Quando um de nós consegue, todos conseguem. E Ló, com todo o seu saber, ele tenta, inclusive, e tem a oportunidade de salvar a própria família. Que é um dos lugares mais difíceis, né? A gente sabe da dificuldade de Jesus Cristo, quando ele teve o seu ministério, em compor com as pessoas que moravam próximos a ele. Moisés não é o filho do carpinteiro? Então, aquela ascensão de Ló, se afastando da destruição da cidade, na presença da sua esposa, ela não foi capaz de escutá-lo, que não poderia olhar para trás. Ela olhou. Então, mesmo os seres que têm oportunidade, mesmo os seres que têm informação, mesmo os seres que podem saber, ainda são vulneráveis aos seus próprios desequilíbrios desejosos. Porque ela só queria dar uma olhadinha para trás. E da mesma forma, Noé, veja, são oitavas do mesmo processo. São princípios organizadores em uma sociedade que alcança o limite da desorganização, onde o humano e a humanidade entram num processo de degeneração. Quando a gente lê Noé, Sodoma e Gomorra, a gente vai ver algo muito semelhante ao que se mostra hoje. E, por favor, eu não tenho nada contra as escolhas que a humanidade fez até hoje. Mesmo porque, se isso fosse contrário ao plano divino, eu acredito que haveria um extermínio instantâneo daquilo que não é permitido. No entanto, a liberdade permite que a humanidade alcance o grau de insanidade que ela tem hoje. Isso é o mais maravilhoso. É perceber a qualidade daquilo que a gente entende como liberdade de arbítrio. Essa liberdade vai às últimas consequências. Tudo bem, tem Saturno e Netuno que, eventualmente, desde tempos imemoriáveis, que a gente até perde aí na história, puxa, qual foi a última vez que eles se encontraram em Peixes numa conjunção? E nós vamos ter o privilégio de saber do que se trata isso. Não é sensacional? Né? Passar pela experiência da privação e aquele que teve a sua arca construída, o que é a arca, pessoal? É a nossa própria realidade, a consciência corpórea dentro de uma realidade etérica, que também existe no mundo físico. A região etérica do mundo físico é a região onde essa arca, o nosso próprio ser, o nosso próprio corpo, a nossa própria realidade anímica, existe e pode nos acolher num momento de dilúvio. O que é o dilúvio? O dilúvio é Saturno em direção a Netuno para fazer uma conjunção. Então olha que maravilhoso. Nós que estamos há vidas e vidas construindo essa arca, não temos com que nos preocupar. Nós que negligenciamos isso, precisamos pelo menos encontrar uma boa escola de natação para não morrer afogado. E morrer afogado pode ser das mais diversas formas. Porque a gente pode estar dentro de tudo isso, achar que está tudo bem e você está afundando. Assim como o sapo que você assa naquela água quando você vai esquentando a água progressivamente. O sapo morre. O sapo morre cozido porque ele não percebe a água esquentando. Né? Mas se você pega o sapo e joga na água já quente, ele salta na hora. Quem é o sapo que reconhece que a água está quente e ele tem que saltar? É o sapo que, de algum modo, sabe de Noé, sabe da arca e sabe do que se trata o mundo físico nos seus dois planos, na região química e na região etérica. Então, estudar, trabalhar a dinâmica de fé dentro do nosso ser. Fé não é acreditar feito um bobão.
Fé é verbo fidelizar, é estabelecer relação com aquilo que se acredita, enquanto caminho possível, e no cotidiano, dia a dia, momento a momento, checar se a direção na qual você vai recebe a ajuda invisível da mão do mundo espiritual. A vida atesta o seu caminho ou a vida dificulta o seu movimento? A fé é um sistema de orientação interna. É um leme que você conduz na direção em que a vida ganha sentido. Na direção onde você se sente cada vez mais participando enquanto comunhão com o mundo que envolve, e não enquanto particularidade. Isso talvez seja uma espiritualidade essencial. Nesses movimentos difíceis, nesses momentos difíceis, como esse que se aproxima de Saturno em direção a Netuno em Peixes, esse é um momento de prova que todos nós deveríamos esperar ansiosamente. Para quê? Para lamentar, chorar, desesperar? Não, para ver a consistência do trabalho que nós estamos fazendo. Porque são momentos de coroação. O sem noção vai levar caldo, vai dançar. A gente vai ver isso. E não vamos falar bem feito, porque a nossa torcida é para que isso não aconteça. A torcida é para que todo mundo consiga, para que um milagre venha. Mas vamos ver como que as coisas podem ser. Né? Obrigado, Anjo. Eu que agradeço. Manda um abraço para o Noé, Vou andar. para a Lote e para a Jó. Tá? Eles estão bem, viu? Bem, é bom saber. Aquele resfriado, aquela tuberculose do Noé passou, né? Passou. Tá bom. Nossa, passou rápido. Então, o que é emergencial? Continuando o que o anjo bom acabou de compartilhar conosco. É inventariar uma auditoria interna com consciência lúcida, ou seja, nós temos que acender essa luzinha cada vez mais lá dentro. As cumplicidades com os modos de vida degradantes e anti-espirituais. O que eu faço no meu dia a dia, como falou o anjo bom, hábito após hábito, passo após passo, que é anti-espiritual. Não dá para eliminar de uma vez, senão morro, porque é um vício. Mas eu posso ir substituindo por coisas mais elevadas, por hábitos saudáveis, gradualmente, sem pressa. Esse é um segredo. Ter urgência sem pressa. Como equilibrar isso? Discernimento. Estancar as hemorragias. Quais são as partes do corpo, as regiões da minha alma que há escoamento de energia? Aonde eu sou drenado no trabalho, em casa, nas minhas relações, nos meus pensamentos? Opa! Então, eu tenho que evitar as dissimulações, as evasivas, as desculpinhas, astutas desculpas, vitimizações infantis, distrações e entorpecimentos. Desfocar a consciência, alienar-se de si mesmo. Transpor o círculo fechado que mantém o espírito no cativeiro, karma, renascimento. Meu Deus do céu, ter que reencarnar, gente. Que trabalheira, que perda de tempo, preciso de papai, mamãe, cocô, xixi, tetê. Que demência. Diversão. Eu pego o que é universo, uno e divido. Eu vou me divertir, eu vou me dissipar, eu vou me perder. Loucura. Caminhos artificiais levam à loucura netuniana. Saída mágica. Ah, o guru vai me salvar. Ah, eu descobri uma erva que me conduz à iniciação. Show! Tudo isso é o péssimo Netuno. Netuno lesado
impossibilita discernir o real do falso. Eu não consigo mais saber. Fica tudo nebuloso. Netuno lesado transforma a vida em ficção alucinante. Eu passo a ficcionar eu mesmo, volitivamente, a realidade. Eu não vejo mais as coisas. Eu crio uma ficção sobre as coisas e sobre eu mesmo. O que eu penso de mim mesmo é uma ficção. Já imaginou chegar nesse estado? O caminho espiritual exige seriedade e compromisso. E é aí que todo mundo vai embora. Você começa a falar a verdade, fala em disciplina. Ninguém quer. Como disse o Anjo Bom, todo mundo quer solução rápida. Medicação. Mas, o que disse o mestre? Somente a verdade nos libertará. Somente a verdade. Só que a verdade dói, incomoda. E a verdade brota no seio da consciência cristificada. Por isso que a Escola Rosa Cruz é uma escola cristã. A base dos nossos ensinamentos são os evangelhos. Também o Velho Testamento, é claro. Também as epístolas, os Atos dos Apóstolos, até o Apocalipse. Mas o cerne, o coração, são os 4 evangelhos, em particular, o mais esotérico, o mais místico dos 4, que é o Evangelho de João. O reino de Deus está dentro de nós. Isso que nós temos que entender. Cada vez mais, tudo que nós precisamos de sentimentos, de intuição, de entendimento, nós podemos encontrar na pérola preciosa, que é a nossa alma, que está dentro do corpo. E o reino dos céus é presidido por Urano. Urano é o correspondente a céu. Céu e Urano são sinônimos em línguas diferentes. Então, Urano, que rege uma glândula que habita na caixa craniana, é esse despertar para a luz espiritual. Tudo começa no coração. É um regime solar, até atingir Keter, o coroamento, de Tiferet a Keter. Né? Então, nós conquistamos o passaporte para as estrelas. Então, nós começamos a entender a vida não mais a partir só da Terra, mas a partir das estrelas, a partir do cosmos. A Terra é um microcosmos, o corpo também é um microcosmos. Mas eu percebo que, como é em cima, é embaixo. Uma coisa é uma réplica em miniatura de algo maior. Eu sou um cosmos em desenvolvimento. Maria Gabriela, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa consciência maior. A gente poderia chamar dessa consciência cognitiva, do entendimento superior. Como que é esse entendimento superior? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente escuta muito falar em dissonância cognitiva. Hoje abrimos as redes sociais e tem lá vários problemas, né? Que parece que ficou na moda. Falar em dissonância cognitiva, TDAH, depressão, ansiedade. Tudo isso que o Anjo Bom falou que é o prato principal da humanidade na atualidade, com esse Saturno em Peixes, né? Mas aqui a gente gostaria de falar um pouco sobre a consonância cognitiva, entendendo que a cognição são atributos das almas
e eu falo almas no plural, porque para a filosofia Rosa Cruz, tanto quanto para Aristóteles, a alma é tripartida. E o que acontece? Vamos passar aqui para frente, eu estou em treinamento com isso aqui. Consonância. Então, na consonância encontramos acordo, combinação, estruturação. Onde? Dentro de nós. Na consonância temos associação, integração, tonificação, integridade e autenticidade. Na dissonância temos todo o contrário. Para Aristóteles, né? Aristóteles, temos 3 almas e uma percebe o mundo afora, a primeira é a vegetativa, e também os afetos internos, aquilo que me afeta. Então, se eu vejo um cão, eu percebo esse cão fora de mim, mas eu sou afetada por medo, então isso é a alma vegetativa. A segunda alma é a alma sensitiva, que opera com as concepções e conceitos, e também com a linguagem. É fruto dessa segunda alma. Agora, o que nos torna sensivelmente humanos é a terceira parte da alma, que é a alma volitiva, é que guarda o princípio da ação. Aqui, nós temos que ser atentos para não misturar desejos com vontade. Vontade gerencia os desejos. Muitas vezes suprime os desejos, né? Muitas vezes ordena os desejos. E Max Heindel fala a mesma coisa. Nós temos a alma consciente, que está relacionado com o corpo denso. Ou seja, o reto agir no corpo denso aumenta essa alma consciente. O reto ato de pensar e de repetir aumenta a alma intelectual, ou seja, está relacionada ao corpo vital. E a alma emocional está relacionada ao reto sentir e às retas emoções. E tudo isso, Max Heindel o relaciona com os nossos corpos e também com as contrapartes espirituais. Max Heindel é sábio ao colocar diagramas dentro do conceito Rosa Cruz do cosmos, porque permite que a gente visualize isso, né? Então, a mente é apenas um elo que deve fazer a conexão entre os corpos e o espírito. Oswaldo disse muito bem sobre o fato de que a mente ela se aliançou ao corpo de desejos e hoje ela é astuta, mas a ideia é que essa alma focalize os 3 espíritos, para que ele possa funcionar da maneira mais divina possível. E o que nós estávamos falando de consonância é essas almas em acordo entre si, né? Quando nós falamos em cognição, consonância cognitiva, nós estamos falando que o reto agir, o reto sentir, o reto pensar estão indo para a mesma direção. Se a gente não estiver atento a essa condição do nosso ser, a gente vai entrar em perdição muito rápido, né? Desintegração entre nós e conosco mesmo, desunião e inautenticidade. E aí vem a ideia da dissonância cognitiva, que é mentira, o ser mentiroso. Aquele ser que conta uma história para si, que ao ver uma maçã disse que não vê, ou que é uma pera, né? Ou seja, toda essa ideia de que você sabe algo e você nega esse algo, né? Essa é a função da dissonância cognitiva, onde os fatos e as crenças estão em direção opostas e a tua atuação no mundo é vacilante, né? Quando você não faz exatamente aquilo que você tem que fazer. E aí tem o anjinho e o diabinho do lado. Eu não sei o que eu faço. É o ser vacilante, né? Interesseiro e mentiroso. Ou seja, todas essas doenças psíquicas que a gente falou aqui, elas estão relacionadas com uma questão de caráter, né? Isso é muito sofrido. Por quê? Porque as pessoas vão aos médicos
e eles dão remédio para elas não terem os sintomas, né, da falta de caráter delas. E é isso, é uma fraqueza na dimensão psíquica. Quando você tem uma vontade fraca, você está entregue à tragédia, não há o que fazer, né? A autoestima e o senso de potência diminuem, e o colapso, que é triste de ver e mais triste de viver. O ser dissociado é um impotente. Ele não caminha, ele não realiza, ele não é. Ser de vontade fraca e de muitos desejos. Os desejos mostram que ele é um ser forte, né? É um workaholic. Por exemplo, o workaholic, a gente olha para um workaholic e fala, nossa, que ser de sucesso, que cara é fantástico. Não, ele é escravo dos desejos dele. Ele é um cara de vontade fraca. Ele é entregue a só conquistar o mundo externo. Então, tudo que a gente vê como bem-sucedido na região do mundo físico hoje, que são as pessoas preocupadas em harmonização facial, né? Um ego preponderante, poderoso, um consumidor, aquele que viaja, posta, existe. Na verdade, ele é um escravo dos seus desejos e provavelmente é um ser de vontade fraca. E aí ele vai colapsar. Não tem muito o que fazer nesse sentido. Quando a tragédia bater à sua porta e os seus desejos não tiverem como ser realizados, a situação vai ficar bastante complexa, porque ele não vai ter como responder a isso. Então, a gente precisa olhar para essa questão e corrigir em nós, principalmente, a vontade, que é aquilo que organiza os desejos caóticos dentro de nós, né? A vontade é o núcleo duro do ser, diria Aristóteles. Um homem de vontade fraca é um impotente. Então, vai estar flácido na hora que for chamado a agir e realizar no mundo em crise. Gostaria de chamar a atenção para o que a gente vê nas redes sociais. Eu acredito que nós usamos as redes sociais com um método, um meio de nos comunicarmos e contactarmos pessoas que têm os mesmos ideais que os nossos, ou que têm os mesmos anseios que os nossos, mas precisamos ser atentos com esse uso indiscriminado das redes, porque incentiva esse mundo do isso, do aquilo e do objeto, e do desejar sem nenhuma estrutura espiritual. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso. Muito Valeu, obrigada. Gabi. Muito bem. Show de bola. Alguém quer fazer alguma colocação? Tranquilo? Que bom, hein? Bons meninos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabi. Obrigado, Angel. Então, fechando a nossa reunião, indo para a reunião número 70, a próxima, desejamos a todos aqueles que nos acompanham que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.